Uma audiência pública foi realizada em Caldas no início do mês para debater a possível exploração de terras raras no município. A audiência é uma das primeiras etapas do processo para a obtenção de licenciamento pela empresa Meteoric, que é australiana e demonstrou interesse desde o ano passado em instalar uma unidade brasileira em solos caldenses e explorar esses elementos químicos chamados de raros, através do projeto Caldeira. Na iniciativa, a empresa anunciou a possível contratação de mais de 500 trabalhadores. Para quem não conhece esse tipo de rito, a audiência é uma espécie de reunião onde participam diversos agentes interessados na pauta, como sociedade civil organizada, organizações não governamentais e governamentais e representantes da empresa que, neste caso, é especializada na exploração de minerais encontrados em jazidas próximas a vulcões extintos, como os do Planalto de Poços de Caldas, por exemplo. O evento aconteceu no Caldas Tênis Clube e durou mais de 6 horas, algo que demonstrou o interesse do expressivo público pelo assunto. Aliás, nem todo mundo conseguiu entrar no recinto da audiência, que foi considerada como muito proveitosa pela maior parte dos participantes. Para o gestor do município de Caldas, a reunião obteve um saldo muito positivo, pois, se implantado, o empreendimento Caldeira irá impactar a vida de toda a região. Foi uma audiência extremamente produtiva, foram 6 horas e 5 minutos de audiência, onde as pessoas puderam expor as suas preocupações. Trata-se de um empreendimento muito grande, é uma coisa muito vultuosa para o nosso município. E tudo que vem nesse momento causa uma certa incerteza nas pessoas. Então, de que forma que vai ser instalada, de que forma vão ser feitos esses empregos, enfim, é uma preocupação muito grande. E eles precisam se explicar de alguns pontos que ainda não ficaram totalmente entendidos, mas eu entendo que é algo que vai transformar o nosso município, não só o município, mas a nossa região como um todo. Serão aí ofertados 520 empregos direto, 2.500 indireto. Ou seja, é uma mudança tremenda para a nossa região. O senhor ficou satisfeito com este primeiro momento? Acha que correspondeu à expectativa de todos que estavam aqui presentes? Correspondeu à nossa expectativa em grande parte. Precisa algumas coisas serem mais explicadas e a gente vai ter outra oportunidade de outras audiências públicas para a gente poder sanar essas dúvidas que a população ainda tem. Mas, de um modo geral, a audiência foi extremamente positiva, uma das melhores que eu já participei na minha vida até hoje. Um momento, segundo a presidente da Aliança da APA da Pedra Branca, principal entidade de proteção ao meio ambiente existente hoje no município, que não é para se dizer sim ou não para a mineração das terras raras, mas para entender como essa mineração ocorre, considerando a magnitude do projeto. Claro. Bom, se esse foi um momento inicial de conversa, foi um momento bastante satisfatório. Esse não pode ser o nosso ponto de chegada, esse precisa ser o nosso ponto de partida. Assim como falamos aqui na audiência, esse é um assunto muito sério, é um assunto que merece um debate de longo prazo. Então, se esse foi o momento de partida para uma discussão de longo prazo, eu me sinto bastante satisfeita. Caldas e região precisam conhecer melhor esse assunto. Como a gente falou aqui na audiência, não dá para dizer sim, não dá para dizer não. É preciso entender o tema. São transformações muito profundas que vão acontecer em Caldas e na região. E isso não pode ser decidido de uma hora para outra. Do ponto de vista da empresa, segundo um dos seus diretores, a audiência possibilitou um diálogo importante com a comunidade. Mas a avaliação é muito positiva, principalmente porque a gente conseguiu construir um diálogo muito bom com a sociedade caldense. Desde o início, a Meteoric vem buscando esse diálogo com vários setores da sociedade e eu acho que hoje culminou, né? A gente teve questões muito bem elaboradas e eu acho que as respostas que a empresa trouxe, ela dirimiu uma série de dúvidas que a sociedade caldense também tinha, então eu avalio como muito positivo. Além dos pontos positivos, alguns presentes demonstraram muita preocupação com alguns aspectos dos estudos técnicos apresentados pela empresa. Moradores de áreas rurais, vizinhas às que devem ser ocupadas pelas cavas, demonstraram o seu temor pela possibilidade de contaminação das águas e até do ar. A falta de representatividade de produtores de vinho artesanal da região,
nos relatórios apresentados pela empresa em seu estudo de impacto social e econômico, também foi duramente criticada durante o debate. Outra demanda tida por lideranças presentes ao evento como imprescindível para a instalação da mineradora no município foi a necessidade da instalação de uma cadeia produtiva em Caldas, ligada às terras raras. O atual presidente da Câmara, Daniel Tigel, defendeu que a empresa assumisse o compromisso de fabricar ou auxiliar a vinda de outras empresas que trabalhassem com a fabricação de produtos oriundos das terras raras, como o Superimas, por exemplo, garantindo mais renda e empregabilidade de mão de obra qualificada no município. Então, nós estamos numa encruzilhada em Caldas. Entra uma grande oportunidade para o município, ou então a gente virá um grande buraco no trânsito de caminhões. É isso que nós vamos ter que refletir. Não é apenas a unidade atual com as 8, 9 cabas. Depois que foi criada essa unidade, eu digo para vocês, e não falo sem conhecimento de causa, meus amigos da Meteoro vão saber, essa unidade de beneficiamento vai ser uma das únicas dessa natureza no lado ocidental do planeta Terra. E se a gente não conseguir vincular isso a legislações que garantam o crescimento da cadeia, nós vamos pagar o pato enquanto Caldas e não vamos ver o desenvolvimento ou aumento do nosso IDH. Minha gente, minhas amigas e meus amigos de Caldas, se não houver o crescimento da cadeia produtiva aqui na nossa região, da gente aqui separar o carbonato e aqui criar o IMA, a resposta para esse entendimento é não, porque senão nós vamos estar exportando carbonato e piores empregos, e esse emprego vai ficar lá fora. Então a briga enquanto cidadania, enquanto caldenses sem garantia da cadeia produtiva, não. Propostas que, segundo a empresa, serão avaliadas em seus estudos. ONGs de Andradas e de Poços de Caldas ainda solicitaram audiências públicas em seus territórios, assim como outras demandas, como a avaliação dos impactos da proximidade desse possível empreendimento com terras hoje ocupadas pela INB, bem como áreas de preservação ambiental no município. Essas solicitações foram encaminhadas à Unidade Regional de Regularização Ambiental Sul de Minas, cujo representante estava presente e presidia, inclusive, a audiência, tendo sido solicitado para que sejam anexadas ao processo de licenciamento ambiental e consideradas na elaboração do relatório síntese pelo órgão. Todo esse trâmite indica que muitos diálogos sobre o tema ainda devem ser promovidos para que, se mantido o cronograma da empresa, depois que todas as etapas legais forem concluídas e superados os pontos adversos, seja possível o início das operações de fato da exploração das terras raras em Caldas, previsto para 2027. As chamadas terras raras, apesar do nome, não são tão raras assim, e são, na verdade, 17 elementos químicos que possuem propriedades magnéticas, luminescentes, elétricas e catalíticas e que podem ser utilizados na fabricação de ímãs, em celulares, em discos rígidos de computadores, além de artefatos para a indústria bélica e outros ativos muito valorizados no mercado, devido ao alto valor comercial e que são, na verdade, abundantes no Brasil. O que caracteriza sua raridade, na verdade, é o alto custo tecnológico para a separação desses minérios e o que se torna um obstáculo para a produção nacional, daí o nome raro. Seus apoiadores defendem que sua mineração tem impacto relativamente menor ao meio ambiente do que os comparados à mineração convencional.